Todos os anos, cientistas de todo o mundo fazem centenas, se não milhares de novas descobertas. Muitas dessas descobertas se encaixam na história humana como peças de quebra-cabeça que faltam há muito tempo. Outras, porém, são tão estranhas e únicas que os pesquisadores simplesmente não conseguem explicá-las. Mesmo sabendo muito sobre o passado da humanidade até agora, até mesmo os especialistas admitem que a maioria e possivelmente mais importantes partes de nossa história ainda estão escondidas em algum lugar no solo ou debaixo d'água. Antes de começarmos e mostrarmos para vocês as 12 descobertas misteriosas, gostaríamos de pedir para que você apoie o nosso trabalho, claro, e também para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe o like no final do vídeo se você curtir. Então a gente começa aqui falando sobre a China. Site da primeira caverna paleolítica. Em 16 de agosto de 2017, a agência de notícias chinesa publicou imagens fascinantes de um site único do período paleolítico. O achado na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, atraiu a atenção internacional, pois achados com traços da cultura humana desta época são extremamente raros. Na caverna, no cruzamento entre China, Ásia Central e Europa, arqueólogos encontraram restos que têm entre 3.500 e 45 mil anos de idade. Entre os achados preciosos estavam as primeiras ferramentas de uma cultura humana primitiva. Curiosamente, alguns dos achados foram exatamente como aqueles encontrados a milhares de quilômetros de distância na Europa. Estes incluíam simples raspadores de pedra e pedras usadas para abater e martelar. Até hoje, é um mistério como os primeiros humanos poderiam ter se espalhado na África por todo o mundo. É igualmente um mistério porque as pessoas posteriormente tiveram a ideia de usar ferramentas ao mesmo tempo em lugares a milhares de quilômetros de distância umas das outras. Os cientistas da fronteira explicam que esses efeitos com a existência dos chamados campos mórficos, através dos quais a informação é transportada dentro de uma espécie ou mesmo através das espécies a longas distâncias. No Japão, o efeito poderia ser demonstrado em macacos. Na costa oeste, alguns dos primatas tiveram a ideia de lavar uma fruta parecida com uma batata em água salgada, o que lhe deu um sabor aromático. Pouco tempo depois, macacos na costa leste do Japão mostraram o mesmo comportamento. Embora houvesse centenas de quilômetros entre os animais e eles não tinham contato um com o outro. A existência destes tipos não foi provada, nem podem explicar como a espécie humana, então primitiva, foi capaz de atravessar oceanos à medida que se espalhava pelo globo. O Sudário de Turim. Um dos artefatos mais famosos da história humana apareceu na Europa no início da Idade Média. Presumivelmente, o sudário foi trazido da Terra Santa para a Europa pelos cruzados. Logo cedo, a questão surgiu se o raro artefato era genuíno ou se era uma ilusão. O retrato de Jesus, que era claramente visível na frente do sudário, parecia óbvio demais. Nos tempos modernos, descobriu-se que esta efígie era, na verdade, uma obra de arte que só foi inserida no pano mais tarde. No início, o pano era tão considerado falso, mas um exame muito aprofundado revelou impressões do corpo de um homem que não tinham sido visíveis até então. É possível que a face falsa tenha sido posteriormente aplicada ao pano para dar à relíquia mais autenticidade e credibilidade. Até hoje, a igreja e os estudiosos debatem a questão se a mortalha de Jesus é genuína ou falsa. Enquanto isso, o sudário de Turim é mantido na Catedral de São João Batista em Turim, na Itália. O então sudário, que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação, é considerado autêntico e tido como sagrado pela Igreja Católica. O tecido então é considerado uma obra viva. Gliptodonte encontrado na América do Sul. O que nos parece estranho e surpreendente se tornou quase comum em certas partes da América do Sul. Os achados que se assemelham a gigantescos ovos de alienígenas ou répteis pertencem a animais pré-históricos do gênero Glyptodon. Os achados não são ovos destes animais, mas as suas carapaças. Mudanças geológicas e, em particular, a progressiva erosão do solo trouxeram centenas dessas carapaças de Glyptodonte, em sua maioria surpreendentemente bem preservados, à luz na América do Sul, ao longo das últimas décadas. Os maiores espécimes são facilmente do tamanho de um pequeno carro. Os gliptodontes viveram muito tempo depois dos dinossauros e são os ancestrais diretos dos tatus de hoje. Os pesquisadores descobriram agora que a América do Sul deve ter estado repleta de gliptodontes. Exatamente como esses animais viveram e por que eles se extinguiram repentinamente há 11.600 anos é então inexplicável até o momento.
Bolas de fogo Naga. Em torno da primeira lua cheia após o final da estação das monções, estranhas bolas de fogo se erguem do rio Mekong e áreas pantanosas adjacentes. Os moradores locais descrevem as luzes como ovos do deus cobra Naga. Na verdade, deve ser uma reação química de algum tipo. Possivelmente o rio Mekong emite gases das profundezas em certos pontos que se inflamam e subsequentemente se elevam como luzes. A cerca de 150 metros no ar, as luzes desaparecem repentinamente. Os tailandeses, que têm a sorte de ver algumas das bolas de fogo do tamanho de galinha, brilhantes e avermelhadas, consideram isto uma grande honra e uma saudação do deus cobra. Aqueles que querem ver esta inexplicável maravilha natural por si mesmos podem viajar para o norte do país para o anual Festival de Bolas de Fogo Naga. Luzes Marfa, no Texas. Um espetáculo natural muito semelhante ocorre perto da cidade texana de Marfa, nos Estados Unidos. No entanto, estas bolas de fogo não sobem acima da água, mas no deserto. As luzes de Marfa são muito maiores e se movem em velocidades diferentes sobre a superfície da Terra ou se elevam até o céu. Algumas das luzes até mesmo se dividem e então continuam a flutuar separadamente. As luzes de Marfa foram mencionadas pela primeira vez em 1883, quando um fazendeiro as viu enquanto pasteava seu gado. Como as bolas de fogo Naga, as luzes de Marfa também podem ser causadas por gases. As circunstâncias exatas, no entanto, ninguém sabe. Cadáveres perfeitamente preservados na China. Como pode ser que um cadáver sobreviva 600 anos quase inalterado e o que o seu estranho líquido vermelho tem a ver com ele? Cientistas chineses têm sido confrontados por esta pergunta por vários anos. Durante o trabalho de construção foi encontrado o sarcófago de pedra de uma mulher que deve ter morrido no século XIV. Isso foi revelado pelas roupas impressionantes da presumivelmente nobre senhora. A mulher morta tinha o melhor estado de preservação de todos os cadáveres históricos já encontrados. Até mesmo a roupa da mulher tinha sido perfeitamente preservada. As descobertas da múmia não são nada incomuns na China, mas esta estava flutuando em um estranho líquido marrom avermelhado e sua origem e composição química não podiam ser explicadas até hoje. Monólito subaquático no mar Mediterrâneo. Stonehenge é considerado um dos mais antigos monumentos de pedra da humanidade. Ou será melhor dizer Gaut? Em 2015, mergulhadores descobriram um monólito de aproximadamente 12 metros de altura no fundo do mar, ao largo da costa da Sicília. No início, não estava claro se a pedra era uma estrutura criada pela natureza. No entanto, um exame mais atento mostrou que uma série de buracos havia sido feita no monólito. O fato de esta pedra estar completamente diferente das outras no fundo do mar é outra indicação de que ela é um objeto feito pelo homem. Uma amostra colhida indicou uma idade de 40 mil anos. Isto seria por volta da época da última era do gelo, quando a faixa de terra, que agora fica a 40 metros debaixo d'água, estava seca. Isto significa que é quase certo que as pessoas que viveram neste promontório durante o final do Pleistoceno construíram este pilar. Mas quem eram essas pessoas e como elas foram capazes de esculpir enormes blocos de pedra 40 mil anos atrás é um outro mistério. Crânio da Mona Lisa. Quem era realmente Mona Lisa? Esta pergunta não pode ser respondida com certeza até hoje. Em 2012, pesquisadores encontraram um túmulo de Lisa Gherardini del Giocondo, que morreu em 1542, aos 63 anos de idade, e era considerada anteriormente o modelo vivo da Mona Lisa. Infelizmente, faltava o crânio do cadáver, que poderia ter sido usado para reconstruir o rosto. Assim, a questão de quem realmente era a Mona Lisa deve permanecer em aberto. Esqueletos de gigantes. Fotos como estas continuam circulando pela rede e são apresentadas como supostamente achados encobertos de pessoas com excesso de tamanho. Falsas ou não? Nós honestamente não podemos dizer. Entre os achados que apontam para humanos com gigantismo, não são apenas supostamente esqueletos completos, mas também membros individuais, como os ossos dos dedos ou das coxas. Vida possível no espaço. Em nossa jornada para os inexplicáveis achados e fenômenos, nós agora fazemos um desvio para o espaço. A pergunta: estamos sozinhos na imensidão do cosmos ou não? Ainda está sem resposta. No entanto, nos últimos anos, os pesquisadores podem ter encontrado um planeta ao virar da esquina, que é muito parecido com a Terra. Próxima B, localizada no sistema Centauri, é aproximadamente do tamanho da Terra. Um planeta rochoso orbita dentro da zona habitável de sua estrela e poderia ter uma atmosfera. Assim, este planeta também poderia abrigar vida e possivelmente uma civilização semelhante à nossa.
Infelizmente, nós não podemos olhar muito de perto, não podemos enviar uma mensagem de rádio e não podemos enviar uma sonda, porque o planeta, que está a cerca de 4 anos-luz de distância, está sempre muito distante de nosso planeta. Quem sabe, num futuro, consigamos explorar o próximo B. Cemitério de pterossauros. No deserto do Atacama, no Chile, uma equipe de pesquisa encontrou um raro cemitério com ossos de dinossauros voadores, surpreendentemente bem preservados. Estes ancestrais gigantescos de nossas aves provavelmente circularam sobre o deserto do Atacama em números muito altos há mais de 100 milhões de anos. Os fósseis pertencem aos pterossauros. Estes lagartos voadores tinham uma envergadura de asas de vários metros, mas não eram predadores, mas alimentados pela filtragem da água através de dentes longos e finos, mais como flamingos fazem hoje. Outro cemitério de pterossauros foi encontrado não muito longe do local. Pesquisadores também encontraram um grande acúmulo de fósseis de baleias rorqual pré-históricas, uma baleia morsal, restos de baleia-barbas, uma espécie de preguiça marinha e dentes de tubarão. Por que os animais morreram em tão grande número na área é um mistério. Os fósseis também incluíam muitas espécies que tinham sido completamente desconhecidas até então. Círculos de fadas na Namíbia. No deserto do Namibe, na África Austral, pontos circulares apareceram no chão como se fossem do nada. Os fenômenos conhecidos como círculos de fadas se destacam claramente dos arredores e têm entre 2 e 15 metros de tamanho. Nada quer crescer nas manchas em si, mas os círculos estão sempre alinhados por uma grinalda de grama saudável e exuberante. Semelhantes aos círculos de cultivo na Grã-Bretanha, estes fenômenos naturais são simplesmente inexplicáveis, apesar da extensa pesquisa. Fenômenos naturais como os círculos de fadas, nem tudo tem que ser explicável. Alguns fenômenos são simplesmente fascinantes e devem permanecer assim. Em outros casos, por outro lado, seria bom demais para saber exatamente. Ou o que você pensa sobre isso? Seria emocionante para você se os pesquisadores pudessem reconstruir a face da verdadeira Mona Lisa? Ou finalmente explicar se existem outros planetas habitados no espaço? Deixe-nos saber a sua opinião pessoal sobre essas descobertas inexplicáveis e, como sempre, use a função de comentários. Estamos felizes por você ter se juntado a nós hoje e esperamos recebê-lo de volta ao Mundos Escondidos em breve. Até a próxima. Tchau!